Olá, bom dia. Que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos começando aqui mais uma mensagem bíblica na fanpage Quem Tem Sede Vem. Você que me acompanha toda terça-feira sabe que eu estou fazendo uma série histórica, Os Heróis da Fé, e nós estamos falando da vida de Moisés. Vimos já sobre Davi, vimos sobre Abraão, vimos sobre José e agora nós estamos falando da vida de Moisés. Hoje nós vamos ver o último capítulo do livro de Êxodo, que o encerramento do livro de Êxodo, né, quando Moisés ainda está lá no Monte Sinai, recebendo de Deus as orientações para o tabernáculo e as leis que depois os judeus seguiram. Até hoje eles seguem muitas delas, apesar de a maioria estar ligada ao templo, e hoje eles não têm mais o templo, então eles não conseguem cumprir as leis, mas as leis que os judeus, as leis de Moisés estão faladas, né, na época de Jesus, quando os fariseus questionavam Jesus, era baseado nessas leis de Moisés, que Moisés recebeu de Deus no Monte Sinai. Mas eu quero, antes de trazer para vocês a mensagem de Moisés, falar um pouco do Salmo 133. A Bíblia é um negócio interessante, um negócio que impacta demais. Toda vez que eu paro para pensar, uma vez eu já falei sobre isso aqui, mas como ela tem ligação um texto com o outro, né? Nada na Bíblia é fora de contexto, nada está aqui por acaso. Tudo tem uma explicação, tudo que está aqui tem um motivo. A Bíblia é a revelação de Deus ao mundo, a revelação de Deus de si mesmo, que ele se revela pouco, mas se revela, porque eu acho que nós não seríamos capazes de compreender a magnitude de Deus, mas ele traz uma revelação importantíssima para nós aqui, que é o plano de salvação para a humanidade. A Bíblia, aqui, muita gente tenta uma explicação de como existiu a humanidade, como é que foi feito tudo. A Bíblia traz isso, mas o que a Bíblia traz principalmente, que eu aprendi no decorrer dos anos, é que aqui tem um plano de salvação. Deus revela ao mundo qual é o plano, como ele fez, para a gente entender a razão de nós estarmos aqui. E essa razão nós encontramos na Bíblia, mas também aqui está dizendo que nós estamos passando por um período, por um deserto, mas que nós vamos para uma terra prometida, um novo céu, né, a volta ao paraíso, né, de onde um dia o homem saiu, né, nós vamos ter a oportunidade de voltar e comer da árvore da vida. Isso é maravilhoso. E nós vamos morar no reino de Deus, que não é aqui na terra, né? Então a Bíblia, ela nos revela tudo isso. E hoje eu quero ler com vocês o Salmo 133. O pessoal que já entrou com a gente aí, muito bom dia, viu? A Rê, o Carlos, a Larissa, a Helena, o pessoal que está com a gente aí, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou ler então o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Texto maravilhoso, texto maravilhoso. Olha só, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que Deus aprecia é que a gente viva em união, e que a gente tenha comunhão uns com os outros. As igrejas em geral, né, aí não falando da igreja de Cristo, mas das igrejas colocadas na terra, elas só vêm em comunhão. Nós, entre os irmãos, precisamos viver em comunhão. E aqui o Salmo 133, ele fala o seguinte: olha como Deus fica feliz quando a gente está vivendo em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça de Arão, que desce sobre a barba e sobre a orla das suas vestes. É também como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, a alegria de Deus de ver a gente vivendo em união
é como o óleo precioso que desce pela barba de Arão e que vai até as suas vestes, e é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Vamos entender isso? O orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é um monte que fica no extremo norte de Israel, né? E lá tem as geleiras do Hermon que ficam o ano todo, e quando essa geleira derrete, ali forma o início do Rio Jordão. O Rio Jordão nasce pelas geleiras do Hermon. E aí o Rio Jordão nasce ali e ele banha todo Israel, ele corta Israel de ponta a ponta. Então, a bênção da geleira do Hermon, do orvalho lá do Hermon, é que vai sobre todo Israel e é o que produz a água, por exemplo, que enche o mar da Galileia, né, onde tem acho que 80% da água potável de Israel vem do mar da Galileia. Então, é algo importantíssimo para a cidade, para o país de Israel. Mas não é só isso. Ele fala que é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Então nós vamos entender agora, e vamos lá então para o livro de Êxodo para entender o que Deus está dizendo e para a gente também poder entender tudo isso que está acontecendo. No Êxodo 30, a partir do 22, fala assim, olha, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, metade disso, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. E com ele ungirá a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa, com todos os utensílios, o castiçal, com os seus utensílios, e o altar do incenso. E o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, a pia com a sua base. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e a seus filhos, e os santificará, para me administrar o sacerdócio. Então olha só, Deus pede para Moisés fazer aqui o óleo da unção, o azeite da santa unção, que ele pega com especiarias, com mirra, né, com azeite puro, enfim, ele pega de preciosos óleos e pede para entregar na mão de um perfumista, e pede para aquele perfumista fazer então o óleo da santa unção, e pede para ele ungir todos os utensílios do tabernáculo, e inclusive ungir também Arão. Aí eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Lembra que na semana passada nós vimos sobre o templo, né? Nós vimos a formatação do templo, vimos na retrasada, acho, né? Que nós vimos onde eram colocados os utensílios, enfim. Quando Moisés está recebendo as ordens de Deus, as ordenanças de Deus, Deus interrompe no meio e fala: Moisés, desce lá que está tendo um problema. Lembra do bezerro de ouro? Isso nós vimos semana passada, né? E aí Moisés desce com as tábuas dos mandamentos nas mãos, e quando ele vê aquele bezerro de ouro, ele joga as tábuas e quebra as tábuas, que na verdade eram de pedras, né? Tábuas de pedra. E então, tem aquela situação toda, o povo adorando o bezerro, e Moisés então se revolta, mas aí Deus fala que quer exterminar o povo, Moisés vai e intercede pelo povo. Enfim, depois de se acertarem, e então Moisés chega para Deus e fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Aí que Deus manda Moisés subir numa pedra. Depois ele fala: olha, eu vou aparecer para você na frente. Deus coloca a mão na frente dos olhos de Moisés, para que Moisés não veja o Senhor, e Moisés viu o Senhor pelas costas. E depois disso, quando Moisés volta ao povo, ele está com o rosto resplandecente, né? E ele não tinha percebido isso. Bom, enfim, depois de tudo isso acontecido, Deus manda Moisés voltar ao Monte Sinai, ou seja, subir novamente ao Monte Sinai, para ele continuar aquilo que ele tinha começado. Então Deus já tinha falado para ele como que ele deveria fazer, as regras, os mandamentos, pediu para ele pôr a tábua do mandamento dentro da arca que ele ia fazer, e ali
Deus continua falando para ele, olha, você vai construir o tabernáculo, você vai erguer a tenda, você vai colocar dentro do tabernáculo os utensílios, depois você vai colocar a cerca em volta do tabernáculo, e aí do lado de fora do tabernáculo, mas dentro ainda da cerca, você vai colocar o altar do holocausto, a pia, enfim, Deus começa a dar toda a orientação para Moisés de como Moisés deveria agir. E aí Moisés então vai, desce novamente e pede para o povo, olha, eu preciso que vocês me tragam as ofertas para eu construir um tabernáculo para o Senhor. Então eu preciso de ouro, prata, tecido, pele de animais, tinta, enfim, pede tudo ali, o povo traz para ele tudo que ele estava precisando, e aí ele entrega na mão de alguns obreiros, que eram artesãos, que eram pessoas ali habilidosas com as mãos, e eles então começam a construir os utensílios do tabernáculo. Então, enquanto um faz a arca de ouro ali, o outro faz a mesa para colocar os pães, o outro faz o altar de incenso, e eles começam a trabalhar naquilo ali. Quando está tudo pronto, quando terminaram tudo, já cortaram os tecidos na medida certa, a madeira na medida certa, e aí fizeram cada utensílio do seu jeito, né? A arca da aliança de ouro com a tampa, com o propiciatório que era a tampa, com os anjinhos de asa encontrando as asas ali, enfim, do jeitinho que Deus tinha mandado para Moisés, Moisés passou para eles. Você imagina o seguinte, né? Enquanto eles estão fazendo, Moisés está ali olhando, está observando e vendo, olha, isso aqui não é assim, aqui Deus pediu para fazer assim. Enfim, depois de um tempo que eles terminaram, eu imagino que seja próximo a 6 meses. Por que eu imagino que seja próximo a 6 meses? Porque quando faz 3 meses que eles saíram do Egito, eles chegam ali no pé do Monte Sinai, 3 meses depois. E no primeiro mês do segundo ano, eles levantam o tabernáculo. Então, se contar aí o período dos 40 dias que Moisés ficou lá no monte, voltou, eles estavam dando bezerro de ouro, enfim, então aproximadamente aí uns 6 meses para eles fazerem tudo, todas as peças, preparar tudo, e aí Moisés deveria então levantar o tabernáculo para Deus. E aí eu quero ler com você agora o capítulo 40, que é o último capítulo de Êxodo, para você entender o que aconteceu ali. Vou ler nessa outra Bíblia aqui, porque essa aqui depois eu vou usar para mostrar para vocês o tabernáculo. Olha só, capítulo 40 do livro de Êxodo. Disse o Senhor a Moisés, arme o tabernáculo. Isso aí foi quando o pessoal chegou e entregou. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés abençoou. Disse o Senhor então a Moisés, arme o tabernáculo, a tenda do encontro no primeiro dia do primeiro mês, coloque nele a arca da aliança e proteja-o com o véu. Então, Deus fala para ele, no primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano no caso, você vai armar o tabernáculo. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga também o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Põe o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto em frente à entrada do tabernáculo, na tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda e o encontro, do encontro e o altar e enche de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque as cortinas na entrada do pátio. Unja com óleo de unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre e com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre. Então essa foi a ordem que Deus deu a Moisés, certo? Depois nós vamos ver aqui um desenho, eu vou explicar para vocês aqui, interessante. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro e mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas e unja-o e consagre-o para que sirva como sacerdote. Salmo 133, lembra? Que quando a gente está em união, Deus se agrada. Se agrada tanto que é como o óleo precioso que desce pela cabeça, passa pela barba e sobre a orla das vestes de Arão. Deus fala aqui para Moisés,
unja Arão com aquele óleo que eu mandei fazer, aquele óleo sagrado da Santa Unção, e derrame sobre Arão, certo? Então, o que Deus quis dizer lá no Salmo 33? Que quando nós estamos vivendo em união, quando a gente está vivendo em paz com os outros, em comunhão, em união, é como se fosse uma coisa sagrada. É algo que para ele preparou para o sacerdócio, ou seja, isso é muito sagrado. Então a nossa união agrada a Deus de uma maneira em que nós nos tornamos santos. É isso que ele está dizendo aqui. Olha só, aí depois ele fala para trazer os filhos também e ungir. Bom, Moisés fez tudo conforme o Senhor havia ordenado. Assim, o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês, no segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Então vamos lá, vamos por parte. O que Moisés fez aqui? Ó, Moisés, deixa eu pegar aqui uma canetinha aqui para ficar mais fácil. Ó, Moisés, aqui é o tabernáculo, tá vendo? Moisés ergueu as colunas lá, tudo medido, e pegou e jogou essa tenda por cima das colunas. Ou seja, ele montou aqui o tabernáculo, certo? Aí olha só, depois que ele fez isso, que ele montou a tenda, né, que ele já tinha erguido as colunas e montou a tenda, colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. E em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Então o que Moisés fez? Pegou a arca da aliança, a arca de ouro que o pessoal tinha feito, de madeira de acácia revestida de ouro, e aí ele pegou as tábuas dos mandamentos que Deus tinha feito para ele de novo, porque quando ele voltou, Deus fez outras tábuas para ele, que aquelas primeiras ele tinha quebrado. Ele colocou dentro da arca e colocou a tampa da arca, pegou a arca e levou para dentro do... Deixa eu pegar aqui uma caneta um pouco mais fina. E aí levou a arca para dentro da tenda que ele tinha montado, aqui para dentro. Aqui é a tenda aberta, tá vendo? Moisés então pôs a arca aqui dentro e pendurou o véu aqui, ó, protegendo a arca. Esse era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Tem uma música falando no Santo dos Santos, né? É aqui dentro. Então aqui ele colocou a arca, ó, tá vendo aqui, ó? Deixa eu chegar mais pertinho aqui para você ver. Ali dentro ó, tem a arca e aqui a cortina que ele pôs para proteger a arca, certo? Aqui, ó, é o altar do incenso. Aqui tem a mesa de pães e o candelabro. Aí que eu quero mostrar para você também. Olha só. Vamos continuar aqui. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, ao lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. Ou seja, ele colocou do lado norte a mesa de pães, dentro da tenda, certo? E aí depois, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente à mesa, no lado sul do tabernáculo. Ou seja, ele tinha colocado a mesa aqui, ele colocou agora o candelabro do lado de cá, de frente à mesa, né? Um de frente ao outro. E o candelabro, olha só, do lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu. Ou seja, naquela parte antes do véu, ele colocou o altar de ouro, que é do incensário. Então vamos lá agora para a gente entender. Então aqui, ó, ele colocou a mesa de pães, a mesa de pães, o candelabro e o altar de incenso. É que eu acho que o celular inverte aqui a imagem, né? Mas do lado norte era a mesa de pães, a entrada está aqui, ó, né? Então ele pega a mesa de pães, o candelabro e o altar de incenso e coloca ali. E aí então a tenda do tabernáculo está pronta, certo? Mas olha só, não terminou. Moisés também pôs o altar do ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou o incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, ou seja, a porta do tabernáculo ali, ele fechou com a cortina. Montou o altar de holocausto à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocausto e oferta de cereal, como o Senhor tinha ordenado. E colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos
deste, usavam-na para lavar as mãos e os pés sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar. Eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina na entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então vamos ver como é que ficou. Olha aqui. Então Moisés fez aqui o altar do holocausto, onde ele queimou os holocaustos. Aqui ele pôs uma pia para que ele, Arão e filhos de Arão se lavassem. E aí todo sacerdote, quando oferecia o holocausto aqui, que queimava a gordura dos animais, tinha que entrar na tenda, tinha que passar antes, lavar aqui na pia e depois entrar na tenda. E aí o que ele fez? Ele então ergueu a cerca do tabernáculo. Logo depois ele ergueu a cerca do tabernáculo. E aqui ele pôs a última cortina, que era a entrada do tabernáculo. Então, com isso, Moisés terminou o tabernáculo, certo? E entregou para Deus. E aí o que aconteceu? Então, Moisés então terminou a obra, quando ele pôs a cortina na entrada do pátio. Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem era sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha só, foi um negócio tão forte, que quando Moisés entrega o tabernáculo e fala para Deus, terminamos, e Deus então vem com a nuvem, lembra que tinha uma nuvem que eles seguiam, que a nuvem guiava o povo pelo deserto? Esta nuvem veio sobre o tabernáculo, e a glória de Deus encheu o tabernáculo, de forma que Moisés não conseguia nem ficar dentro dele, de tão forte que era a glória de Deus. Se eu pegar aqui essa outra versão aqui da Bíblia, aquela ali é uma NVI, essa daqui é uma atualizada, uma Almeida corrigida. Fala, então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, está pronto o tabernáculo que Deus pediu para Moisés fazer. E o que era esse tabernáculo? A presença de Deus. O tabernáculo era onde Deus ia habitar no meio do povo. Quando Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, ele falou, porque ali eu habitarei, né? Entre vocês eu vou habitar. E aí então naquele lugar santo dos santos, onde ficava a arca, era o lugar onde era a habitação de Deus. E simbolicamente, né, Deus fazia morada ali no meio do povo, dentro do tabernáculo, simbolicamente. Porque, você lembra que eu falei do plano de salvação? Que eu estou escrevendo inclusive um livro, que nós vamos, talvez até o fim do ano eu termine ele, desculpa, até o começo do ano que vem, que nós já estamos no fim do ano, né? Mas quando Deus faz habitação no meio do povo, ele está querendo dizer o seguinte, que eu vou habitar onde? No tabernáculo que foi erguido para mim, que depois foi substituído pelo templo. Lembra? Quando Davi quer fazer o templo, aí Salomão levanta o templo, esse templo substitui o tabernáculo. E aí então, todos esses utensílios que nós vimos aqui, que estavam dentro do tabernáculo, passou a ficar dentro do templo, né? Mas aí Paulo um dia escreve para os coríntios, no capítulo 3:16, diz assim, olha, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Forte isso demais, né? Por quê? Porque com a vinda de Cristo, Cristo levantou um novo tabernáculo para o Senhor. E somos nós somos o templo do Deus vivente, o templo de Deus. E olha só o que diz no 6:16, quando ele está falando do jugo desigual, quando ele está falando para a gente não andar em jugo desigual. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Forte demais. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei por vós pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então, com a vinda de Cristo, com a morte e ressurreição de Cristo, nós passamos a ser o templo do Deus vivente. E se nós passamos a ser o templo de Deus vivente,
é onde Deus faz a habitação. Lembra quando em Lucas, que no último capítulo de Lucas 24, né, que ele fala que Jesus pediu para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E aí no livro de Atos, o livro de Atos começa falando que eles estão em Jerusalém, aguardando, e aí vem então no dia de uma festa de Pentecoste, a vinda do Espírito Santo. E aí Deus cumpre essa promessa, começa a habitar no meio de nós, no templo que somos nós, através do Espírito Santo. Então, quando a história é longa, mas eu não falei para vocês, quando eles fizeram o bezerro de ouro, Deus falou para Moisés, falou, eu não vou mais no meio de vocês, mas eu vou enviar um anjo. A minha presença estará com vocês. E agora, o que acontece? Deus, ele não está propriamente no meio de nós, mas através do Santo Espírito, a presença dele está conosco. Então o Espírito de Deus agora está em nós, em cada um de nós que recebemos Jesus como nosso Salvador. E quando nós recebemos o Espírito de Deus, então a gente passa a ser o tabernáculo de Deus. E o Espírito de Deus habita em nós. E você viu que lindo que ele falou ali? E a partir daí ele será para nós Pai, e nós seremos para ele filhos e filhas. Coisa tremenda isso, meu amado. Deus, ele está conosco através do Espírito Santo. E ele nos guia. Jesus Cristo um dia falou, eu vou mandar para vocês o novo Consolador, é aquele que convence o homem do pecado. Então, toda vez que você comete um erro, que você sente um peso, é o Espírito Santo te incomodando, mostrando que você cometeu um erro. Quando a gente comete um pecado, se você está em Cristo, ninguém precisa falar, isso daí que você fez foi errado. Você mesmo se acusa. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que está em você, ele te convence do erro, ele te convence do pecado. Então ele fala, olha, isso que você fez não deveria ter feito. E aí você sente aquilo na alma, você sente imediatamente, sem ninguém te falar, né? E aí gera arrependimento. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é a graça de Deus que está no meio de nós, né? E a vinda de Deus veio numa festa de Pentecoste. Festa, por que festa? Você viu que a Bíblia, Deus pede para fazer um monte de festa? Festa é um memorial, festa é algo que ele pede para as pessoas, na verdade, comemorarem, para trazer ao povo, à memória do povo, que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o Criador e que nós somos dependentes dele. Por isso tem tantas festas, para a gente sempre lembrar que Deus nos protege. Para o povo lá do Antigo Testamento, era para eles lembrar que Deus os tirou das mãos dos egípcios, né? Tirou da escravidão e os levou para uma terra que mana leite e mel. E eles tinham que comemorar toda vez que lembrar. Então, no início das colheitas, no final das colheitas, sempre eles tinham que lembrar isso, que eles eram dependentes de Deus. E nós também precisamos hoje comemorar as nossas festas em memória. Quando Jesus ele faz a Santa Ceia, ele fala, fazer isso todas as vezes que se lembrarem de mim. E Paulo escreve isso, que ele recebeu de Cristo, o que também ensina a todos nós, né? Que no dia que foi entregue, Jesus ele repartiu o pão, depois ele também dividiu o vinho, né? E falou para eles, fazer isso para anunciar a minha morte até que eu venha, ou seja, anunciar a morte de Cristo até que ele venha. Amém? Então essa a história do tabernáculo é a ligação do tabernáculo com o Salmo 133, né? Por quê? Porque quando a gente está unido, quando a gente vive em união, a gente agrada a Deus de tal maneira que é como se a gente estivesse santificando com o óleo da Santa Unção, com o azeite da Santa Unção. É como se aquele azeite estivesse descendo, assim como Deus sentiu quando eles ungiram Arão para o sacerdócio do tabernáculo, Deus sente também com a nossa união. Assim como tem importância da água do Jordão, do Mar da Galileia, de tudo que vem do orvalho do Hermon e banha todo Israel, assim Deus sente quando a gente está em união. Ou seja, a glória de Deus vem sobre nós e ali Deus ordena bênçãos. É o que está escrito no Salmo 133. Ali Deus ordena bênçãos. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui, de aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito permaneça em nós, que a gente possa, Senhor, a cada dia entender que nós somos dependentes do Senhor, mas entender também que o Senhor nos ama, Deus. E que se o Senhor nos ama, o Senhor tem algo preparado para nós, muito melhor do que esta vida. Paulo também escreve que se nós esperamos em Cristo
somente nessa vida nós somos os mais miseráveis dos homens. Por quê? Pai, nós cremos que nós temos que esperar em Cristo para a eternidade, para uma nova vida, para a nova Jerusalém, a volta para o paraíso, onde nós vamos então poder comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente, mas dessa vez sem pecado, Pai, desta vez purificados pelo sangue de Cristo que verteu na cruz e que hoje nós estamos aguardando a vinda do Cristo para levar a igreja. Cremos também, como está escrito em Tessalonicenses, que aqueles que já se foram ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos também serão elevados ao céu para viver em glória com o Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Deus. Tamanho amor, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Todo o pessoal que esteve com a gente aí, tá bom? A Deusilene, que entrou agora, o Edivan, o Marcos, o Aparecido Dias, o que escreveu aqui ótima terça para você também, o pastor Wagner Venâncio, que escreveu um bom dia abençoado para todos, a Helena Samanda, a Ivanete, na personalidade de cumprimentar também o pastor Adilson, casal abençoado, a Lúcia Leite, lá de Sorocaba, escreveu aqui a paz do Senhor. Tudo bem, minha amada, que Deus te abençoe, viu? A Isilda também, o Wilde, o evangelista Alex, o Naldo, o Valdenê, a Jucinha, a Cinei, Paulo Ricardo, Neto, a Silvia Faria, a Tânia, a Marlene, a Leninha, paz, viu, amada? Para você, para o Jander, toda a família aí. Eliette, a Silva, a Sônia Rodrigues, o Rogério, a Doreide. Eu já tinha falado aqui do Carlos, da Rê, da Rosângela, da Marli, Dalva. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Que vocês tenham uma terça-feira abençoada. E na terça-feira que vem, se Deus quiser, nós temos aqui mais uma mensagem. No sábado, nós temos o culto de jovens lá na Igreja Cristo Vivo, Mananciais. E eu faço a transmissão aqui pelo Quem Tem Sede Venha. Então, se você tiver um tempinho aí no sábado, a partir das 7 da noite, a gente faz uma transmissão ao vivo também do culto, tá? E normalmente a mensagem que eu trago na terça é a mensagem que eu prego para os jovens lá no culto. Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam sentir cada vez mais a presença do Espírito do Senhor. Deus abençoe.